Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, 8 de junho é um dia muito aguardado por cada um de nós. Afinal de contas, finalmente chegou a sexta-feira, sextou aqui no nosso Brasil e em vários lugares do mundo também. Alguns já está sabadando, como se diz. E já que é sexta-feira, é dia de relaxar, pensar no que nós vamos fazer no final de semana, mas não sem antes darmos uma rápida passagem pelo resumão semanal. E eu vou tentar fazer ele o mais breve possível, cumprindo a minha promessa de tentar melhorar o tempo, diminuir o tempo do Fora de Curva, especialmente aos meus amigos Paulo Afonso Pereira e Vitor Augusto Cor. Então vamos lá e vamos ver se dessa vez eu consigo economizar alguns minutos para a gente aproveitar melhor o início do final de semana. Na segunda-feira, dois assuntos em destaque. Primeiro, eu abordei o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, que fechou bem abaixo do que nós estávamos esperando. Eu alertei naquele momento que a metodologia para fazer esse índice de preços é bastante diferente do IPCA, que nós estamos acostumados, e também apontei ali a existência de alguns fatores interessantes mostrando um recuo até além do que eu esperava da inflação. Então vamos esperar para chegar à abordagem de sexta-feira, onde nós vamos trabalhar um pouco mais meticulosamente com o IPCA do IBGA. Também na segunda-feira eu fiz um destaque sobre algo que eu achei muito interessante no campo da medicina. Inventaram, alguns cientistas estão testando em rato, é claro, mas já vai para humanos, porque foi super aprovado, uma fitinha bastante simples que, quando implantada no tecido humano, ela começa a liberar um sistema de resfriamento para nervos específicos, eliminando as piores dores que nós possamos ter. Gente, isso é um baita de um avanço, talvez isso, sendo otimista, substitua talvez a velha morfina. Enfim, é algo que nós podemos apostar que vai gerar um futuro bem mais confortável das pessoas em pós-operatório ou até daqueles que sofrem de dores crônicas e se entopem de remédios analgésicos que não dão jeito. Essa metodologia, esse avanço científico pode melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas ao redor do mundo. Na terça-feira, o que bombou pelo mundo foi uma brutal queda do preço do petróleo. Desabou em torno de 10% naquele dia. E logo ficaram falando isso aí, são os temores de uma recessão global. Eu descaracterizei isso na hora, gente. O petróleo não é um produto tão especulativo assim. Ele é uma mercadoria de consumo de curto prazo e se baseia no quê? Na demanda nesse curto prazo, e aí se vai administrando estoques. Lógico que tem por trás disso a OPEP, que é um cartel que tem grande pressão na definição de preços, mas o ouro negro efetivamente não é suscetível a essas ondas que nós vemos frequentemente no mercado de câmbio ou na bolsa de valores. O que provavelmente aconteceu naquele momento foi um temporário inchamento do mercado por conta das vendas de petróleo vindo da Índia ao mercado europeu e outros, que é uma triangulação com o deságio que a Rússia fez com esse país, no sentido de recolocar sua produção embargada em função da guerra com a Ucrânia. Esse fenômeno se acirrou até no dia seguinte, na quarta-feira, como nós vamos ver, mas agora está acalmando. Nos 2 últimos dias, o petróleo já recuperou posição. Hoje deve fechar por volta de $107 o barril, petróleo Brent, mas eu acredito que nas próximas semanas, mais tardar nos próximos meses, tem um viés sim de queda do valor desse petróleo para algo um pouquinho abaixo de $90, de acordo com as tendências históricas do nosso ouro negro. Evidentemente, isso aí pode ser reforçado por mais vendas de petróleo da Rússia via Índia, mas aparentemente com a recuperação que está acontecendo nesses 2 últimos dias, me parece lógico que a OPEP está conseguindo reagir a isso, reduzindo a sua produção, a sua oferta, no sentido de equilibrar preço. Um outro dado interessante daquele dia foi a divulgação dos dados da produção industrial brasileira, que registrou um leve crescimento, que é positivo. O resultado poderia ser muito melhor se não fosse a ocorrência de uma queda acentuada na indústria extrativa, muito vinculada à questão da exportação, especialmente de ferro. Isso fez com que o resultado total da indústria brasileira não fosse tão bom assim. Mas, especificamente, tem um ponto que eu achei muito positivo. A despeito das minhas críticas da alta taxa de juros aqui no Brasil, que em termos reais é a mais elevada do mundo,
cumpre um destaque para o crescimento, se não me engano, entre 4% e 5% da produção da indústria de máquinas e equipamentos, em relação ao mesmo período do ano passado, em relação a maio do ano passado. Esse dado é importante porque mostra que quem compra máquina e equipamento são outras indústrias e elas estão voltando a investir no país, gerando uma perspectiva de melhora da performance já no segundo semestre desse ano, exatamente por conta das encomendas de Natal, de final de ano, mas existe já com essa alta da produção de máquinas e equipamentos uma perspectiva com base em fatos, não aquele achismo que os analistas de plantão sempre ficam fazendo a seu bel prazer. Estou falando dos maus analistas, os bons realmente estudam o que vão falar. Na quarta-feira nós tivemos a continuidade da queda do preço do petróleo. Ali eu fiz uma nova abordagem para tentar explicar o fenômeno do excesso de produção, comparando aquele momento do mercado petrolífero global a uma xepa, um final de feira, onde as pessoas com pressa de vender, os feirantes com pressa de vender, fazem liquidação do que restou para não voltar com mercadoria para casa. Parecia que era mais ou menos isso que estava acontecendo no mercado global. Como eu falei, pelo aumento da oferta, dada a triangulação de petróleo entre Rússia e Índia, e o preço realmente ainda está menor do que na semana passada, mas o impacto da queda se reduziu muito com uma recuperação parcial do preço, provavelmente causado por uma diminuição da oferta por parte da OPEP. E a outra coisa que me inspirou um comentário naquela quarta-feira foi a posição daqueles, aí eu vou falar de novo, daqueles analistas de plantão picaretas que, em função do petróleo e em função da alta do dólar, estavam antevendo a maior crise do capitalismo global da história do planeta. E eu contra-argumentei, olha, o que aconteceu com o dólar e o que aconteceu com o petróleo foram situações circunstanciais de um momento, porque estão falando que vai ter recessão nos Estados Unidos, mas as taxas de desemprego e o consumo lá continuam bombando. Não existe algum sinal realmente consistente de que a economia daquele país está enfrentando nas próximas semanas ou nos próximos meses uma redução drástica do nível de atividade. Sim, houve alta de juros por lá que despertou essa onda de fatalismos entre os analistas econômicos, mas parece que lá também, mesmo com um nível elevado de atividade, as coisas estão voltando aos eixos. Vamos esperar a inflação de julho para ver se essa questão está caminhando para uma administração mais controlada e daí não vai ser necessário subir mais juros, mas eu digo para vocês, recessão agora, partindo dos Estados Unidos, não vejo como acontecer. O futuro, lá ano que vem, ninguém sabe porque ninguém tem condições de prever o que pode acontecer, especialmente no campo geopolítico, nesses tempos malucos em termos globais que nós estamos vivendo. Na quinta-feira eu dei uma rápida atualizada na questão do dólar, especialmente do petróleo, que era o que estava pegando naquele momento, mas os assuntos centrais quais foram? Primeiro, o lançamento oficial do 5G aqui no Brasil, com Brasília sendo a primeira cidade onde esse sinal está disponível. Falei de algumas mudanças no campo tecnológico, de oportunidades, de problemas que vão surgir a partir dessa internet muito mais rápida e com latência menor. Coisas que nós vamos ter que prestar atenção. Qual é o futuro dos motoristas, já que com essa tecnologia, carros autônomos, até caminhões autônomos, eventualmente, pode se tornar uma coisa muito mais comum, especialmente no âmbito das maiores cidades do Brasil. Outra coisa que o 5G tende a inibir mais ainda é a questão daquelas grandes viagens para fazerem reuniões de negócios. Isso é uma coisa que já foi mais ou menos administrada por conta da pandemia, com vários softwares aproximando as pessoas virtualmente, mesmo com 4G e nosso padrão atual de internet via fibra ótica, mas com 5G isso aí deve se desenvolver mais ainda, inclusive dando uma chance para reuniões em ambientes virtuais tipo metaverso. Uma outra coisa que eu cheguei a falar ontem, mas eu cortei na edição do vídeo, para ele ficar mais curtinho, foi a respeito das potencialidades dessa nova internet para fazer atendimento médico à distância, inclusive cirurgias, onde o médico, usando braços robóticos, consegue operar alguém a milhares de quilômetros com elevada precisão.
Um outro destaque que eu dei não era econômico e sim mais cultural, foi a respeito da hostilização que um humorista, que eu até acho que tem um bom trabalho, o Léo Lins, está sofrendo por ter feito uma piada de mau gosto a respeito de uma criança hidrocéfala, inventada por ele. Mas eu destaquei naquele momento que, mesmo que não tenha graça, gente, o humor tem que ser livre, porque o humor é a crítica mais irreverente que nós temos, e a irreverência é a crítica mais penetrante, é a que mais faz efeito. Ninguém vai ficar vendo um parlamentar fazer um discurso sobre alguma coisa que está errada quando uma simples piadinha resolve. Inclusive, com respeito à hidrocefalia, eu tenho a certeza que depois da piada do Léo Lins, mesmo sendo de mau gosto, mais pessoas vão estar pensando nessa situação que não pensavam nisso antes. Então, todo o respeito ao Léo Lins, não gostei da piada, mas ele merece respeito, merece ser prestigiado como humorista talentoso que é. E vamos lembrar o seguinte, pessoal: antes de surgir essa chatice do politicamente correto, como nós gostávamos de dar risada, que é intolerância contra a graça da vida. E nós não podemos deixar essa turma que prega esse tipo de coisa vencer de jeito nenhum. E agora, na sexta-feira, como havia antecipado, foi divulgado pelo IBGE o IPCA fechado do dia 1º a 30 de junho. A inflação foi de 0,67%, mais ou menos dentro do esperado, uma pequena desaceleração em relação ao IPCA 15, que mediu a inflação entre 15 de maio e 15 de junho, que foi de 0,69%. Ela está, sim, acima ainda dos padrões desejáveis, mas nós podemos achar os pontos específicos que definiram essa inflação, que eu diria, sim, foi um pouco mais alta do que esperado, mas não tão mais alta assim. O que pressionou os preços no mês passado, em primeiro lugar, nós chamamos atenção para o setor de alimentos, 0,8%. E nesse grupo de produtos, os alimentos, o que mais pesou realmente foi a alta dos laticínios, especialmente leite, e isso está muito relacionado à redução da qualidade das pastagens brasileiras, em função da falta de chuvas aqui no Rio Grande do Sul, excesso de chuvas em outros lugares, especialmente sudeste, onde está concentrada a principal bacia leiteira do país. E com menos pasto, pasto de pior qualidade, a produção do nosso leitinho ela cai e o preço vai lá para cima. Isso é natural, deve reverter nos próximos meses. Um outro fator que pesou muito na alta dos preços dos alimentos ainda é a questão do trigo, em função da guerra entre Rússia e Ucrânia. O lado de compensação disso é que a produção brasileira de trigo desse ano deve quebrar todos os recordes históricos. Um outro destaque para a inflação de junho foi o setor do vestuário, que eu falei que iria continuar acontecendo por dois motivos essenciais. Primeiro, um início de inverno mais frio do que o esperado, e segundo, porque, por conta da pandemia, fecharam muitas lojas de roupas e calçados, e, tendo menos lojas disponíveis para vender esses produtos agora, é claro que o preço tende a aumentar um pouquinho mais em comparação ao que se praticava antes. E, finalmente, o outro ponto de pressão inflacionária agora em junho foi novamente saúde e cuidados pessoais. Isso eu havia antecipado que o repasse do aumento dos planos de saúde que nós havíamos observado em maio e primeira quinzena de junho ainda não tinha acabado e essa pressão ia continuar pelo menos no fechamento do mês passado e muito provavelmente também nessa primeira quinzena do mês atual, julho. Por conta da redução de impostos, especialmente ICMS, impostos federais, sobre os combustíveis, especialmente gasolina, no caso dos impostos federais e estaduais sobre toda a rede de fornecimento de combustíveis, nesse grupo, seguramente em julho nós teremos uma deflação e isso vai ser muito determinante para definir um IPCA ou um PCA 15 que chega antes muito menor do que no mês passado. Essa é uma notícia muito boa e vou falar para vocês com elevadíssimo grau de segurança. O fechamento do índice de preços ao consumidor amplo IPCA em julho vai ser abaixo de 0,4%. Me arrisco a dizer que tem a possibilidade de baixar até de 0,3% ou menor, porque todos os fatores principais que estavam influenciando, estavam pressionando
a alta da inflação no Brasil estão esgotados. O preço dos combustíveis vai se manter em patamares inferiores a junho. Provavelmente a alimentação, a alta do leite, dos derivados de leite, já aconteceu o que tinha que acontecer. Na área de saúde, os reajustes de plano de saúde, pode acontecer alguma coisa, mas não tão intenso como mês passado. Vestuário também deve se arrefecer. Enfim, os principais fatores geradores de inflação, pelo menos até junho, estão muito bem administrados, estão muito bem controlados. E nesse contexto, gente, é muito provável que a inflação brasileira, nesse mês agora, especialmente em agosto, volte àqueles patamares civilizados. E o bom disso é que talvez finalmente o Banco Central se convença que não pode mais subir os juros e reverta a tendência de alta para iniciar uma redução que quanto mais intensa, quanto mais rápida, melhor para garantir o crescimento desse nosso país. E agora, para começar a finalização do Fora de Curva e preparar para o final de semana, eu vou começar com uma história um pouco triste. Aconteceu lá em Le Mans, no último final de semana, Le Mans na França, uma coisa muito chata. O evento marcado no autódromo deveria durar todo o final de semana, acho que durou, e aí foi apresentado ao público uma Ferrari que atualmente está valendo em torno de 160 milhões de reais. É a 250 SWB Bradvan. Um baita de um carro, foi para a pista. O piloto, um rapaz de 30, 31 anos, resolveu dar uma corridinha com ela no autódromo, claro, o cara era piloto, o carro tem todo aquele motorzão, toda aquela estabilidade, mas ele deu uma barbeariadinha e destruiu com a Ferrari de 160 milhões de bagarotes. Que barbeiro! Ele diz que saiu ileso do carro, mas certamente os donos do poçante devem ter dado um laço nesse cara pela barbeirada, porque inutilizou um tesouro da humanidade, uma baita de uma Ferrari. E lá no Japão, vamos falar dos bichinhos, Japão tem pinguim? Eu acho que não, pinguim para mim é bicho lá do Polo Sul. Mas sabe que esse pessoal gosta de pegar esses bichinhos, botar em aquário, deixar eles rodando assim, como se não tivesse nada melhor para fazer na vida, e alimentam esses pinguinzinhos e outros animais. Mas os pinguins têm personalidade, eles não são qualquer galinhazinha que come tudo, são exigentes. O que aconteceu lá no Japão, gente? O aquário meio Durango, por causa dessas recessões, dessas crises, etc, 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 resolveu mudar o tipo de peixe que servia para esses bichinhos. Comprou um peixinho mais barato e foi oferecer aos pinguins de plantão lá. Sabe o que eles fizeram? Viraram a cara. Pera aí, vocês já deixam a gente preso aqui nessa espelunca e agora vamos servir essa gororoba de jeito nenhum. Nós exigimos peixe fresco e da melhor qualidade e vão gastar dinheiro com a gente sim, senão fazemos greve de fome. Não sei se foi exatamente isso que eles falaram, mas na reunião deles deve ter combinado alguma coisa, porque nenhum quis comer a gororoba que estavam servindo para eles, os peixes de segunda qualidade. E isso é importante especialmente num país como o Japão, que se esmera na qualidade dos peixes que serve. Imagina, eles numa prisão sem terem cometido crime, né? Tem que comer gororoba? Pelo amor de Deus, isso não, né? E agora, para finalizar o Fora de Curva, eu tenho uma boa notícia para todos nós que gostamos de tomar aquela bebidinha na sexta já, e especialmente no final de semana para relaxar. Nossos problemas acabaram. Se a gente não vai pegar na direção de um carro, porque aí daquele rolo, podemos dar uma abusadinha a mais. Talvez não agora, mas daqui a um tempinho. Porque uma empresa sueca chamada Fairy Medical simplesmente desenvolveu e já lançou comercialmente lá na Inglaterra, que é um lugar que tem muitos bebuns de qualidade, uma pílula anti-ressaca. Ela transforma o álcool que está no nosso organismo em compostos não tóxicos a partir de alguns micro-organismos que eu nem imagino quem são esses caras, mas devem beber muito bem esses tais de micro-organismos, que eles bebem tudo que tem da gente e depois transformam em água, outras coisinhas mais leves. E isso, quando chegar no Brasil, gente, vai ser uma baita novidade. Nós vamos poder beber muito mais e pagar muito menos pelas consequências das nossas eventuais manguaças. Olha,
Não vou ser moralista agora, mas uma boa conversa com uma boa bebida rende e rende muito. E depois, mesmo passando mal no outro dia, a gente tem a mania de dizer, ó, tá doendo, mas valeu a pena. Mas fazer algumas escrapecências a mais, o efeito colateral vai ser pelo menos bem menor. E com essa, gente, eu encerro aqui o Fora de Curva dessa sexta-feira, desejando a cada um de vocês um baita, um excelente final de semana. Descansem bem, relaxem, aproveitem essa sexta-noite, o sábado e o domingo, porque na segunda-feira a encrenca toda aqui no Brasil e no mundo começa de novo e nós temos que estar preparados, revitalizados para enfrentar os desafios que estão por vir e seguramente nós vamos vencer. Então, muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um de vocês, até breve, tchau.